Um dos personagens mais misteriosos dessa segunda temporada de His Dark Materials é o Jon Perry, o pai do Will, que é também conhecido como o Xamã Dr. Grumman. Ele nasceu no mundo do Will, foi para o mundo da Lyra, passando por Titagazi e agora é um ser humano com poderes? Como que pode isso? Qual é a extensão dos poderes de um xamã? Fala galera, como é Teus Mendes? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do especial de His Dark Materials aqui no canal. Especial esse que já tá acabando, porque só falta mais um episódio para acabar a segunda temporada. Toda terça-feira eu venho trazendo um vídeo, comentando, explicando, falando sobre alguma coisa do episódio imediatamente anterior. Portanto, aqui nesse vídeo vamos ter spoilers de tudo que foi ao ar no episódio de segunda-feira, o episódio 6 da segunda temporada. Mas antes de começar, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal e dá like no meu vídeo também para o YouTube entender que meus vídeos são legais e recomendar ele para mais gente, beleza? Bora direto para o assunto do vídeo então, que é falar sobre o Jon Perry e os seus poderes como xamã. E é bom sempre lembrar, caso vocês estejam chegando no meu canal através desse vídeo, que aqui nesses vídeos de His Dark Materials eu procuro não dar spoilers do futuro. Ou seja, nesse vídeo teremos como base o conhecimento que a gente tem da série até esse momento e dos livros também até esse momento. E a verdade é que pouco se sabe sobre os xamãs. A gente não tem muito detalhado como que uma pessoa faz para se tornar um xamã. De onde surgem esses poderes? Nada disso é muito bem detalhado. Por conta disso, aqui nesse vídeo a gente vai se restringir ao xamã Jon Perry, porque foi ele que apareceu até agora na série e no livro. Sabemos que o Jon Perry é natural do mundo de Will. Ele é um ser humano comum, como eu e você. Ele nasceu sem Daemon. Durante a cena do balão que a gente viu nesse último episódio no livro, o Grumman deixa ali meio que implícito que ele foi um escoteiro quando ele era criança, Depois que o Grumman e o Lee Scoresby pousam o balão, ele consegue fazer fogo e o Lee fica espantado, Fala, caramba, como que você fez isso? É a magia dos xamãs? Ele fala, não, claro que não. Isso aqui é tudo mérito dos escoteiros. Ele era uma pessoa comum, sabe? Durante a sua juventude, ele se alistou para os fuzileiros navais, onde ele serviu por 14 anos até sair para se tornar um explorador. E foi aí que a sua vida começou a desandar. Nesse meio tempo ele casou e teve um filho, que é o Will. Quando o Will tinha ali por volta de 1 ano, o seu pai partiu para o Alasca em uma expedição como guia e nunca mais voltou. Agora a gente já sabe o que aconteceu, Durante a conversa dele com o Lee, ele diz que ele e a sua turma ali, eles estavam procurando por essa anomalia que já tinha sido reportada anteriormente, Um corte entre mundos. Ele menciona que alguns dos seus homens se perderam naquela nevasca e aí ele e mais 2 amigos saíram para procurá-los e eles acabaram passando pela anomalia sem perceber. A anomalia, no caso, é um portal entre mundos, um corte feito com a faca sutil. E é bem coerente isso acontecer, inclusive, porque em uma nevasca a visibilidade é quase nula. E pelo que a gente já viu na série, essa janela entre mundos, ela é completamente transparente. Você consegue enxergá-la, é claro, mas dependendo do que é que tem do outro lado, ela consegue ficar completamente camuflada. Não é de se estranhar que eles tenham passado pela anomalia sem perceber. Agora imaginem isso tudo no Alasca, no meio de uma nevasca. Era capaz do Jon Perry se perder até dos próprios companheiros ali e nunca mais achar. Jon Perry então diz para o Lee que a princípio ele e os amigos não entendiam muito bem o que estava acontecendo, mas que logo eles perceberam que não estavam mais no mesmo mundo. Como eles não conseguiam achar a janela de volta para o mundo deles, o que os restou foi se abrigar naquele mundo onde eles estavam. Eles tinham chegado em Titagazi. O Jon, inclusive, acrescenta que 2 dos seus companheiros, os rapazes que vieram acompanhando ele através da anomalia, não duraram muito porque foram atacados pelos espectros. Grumman conseguiu escapar, entretanto, e acabou encontrando uma outra janela, dessa vez para o mundo da Lyra, onde foi que ele se estabeleceu, Ele ficou, beleza, aqui vai ser minha casa agora. Ele disse, inclusive, que uma vez no mundo da Lyra, ele se encontrou com um xamã que o apresentou o mundo dos espíritos e foi lá que ele conheceu o seu Daemon. Então foi dessa forma que ele adquiriu o seu Daemon. Isso quer dizer que muito provavelmente o Will também conseguiria ter o seu próprio Daemon caso ele o conhecesse nesse mundo dos espíritos. Uma vez no mundo da Lyra, Jon ascendeu rapidamente por ser um homem muito inteligente. Só que depois de um tempo ele parou, ele pensou, aquele mundo era muito igual ao dele, entretanto ainda não era o ideal. O mundo de Lyra era até confortável para ele conseguiu construir ali uma certa carreira, só que as diferenças ainda o incomodavam muito, e foi isso que o fez partir para o norte e viver com os tártaros. A cena do encontro do Grumman com o Lee nos livros é muito mais detalhada, eles têm uma longa conversa, o Jon fala bastante coisa para o Lee, só que em nenhum momento ele menciona nada sobre ser um xamã. O que ele fala é assim, blá blá blá, passei por isso, fiz aquilo, estudei em Oxford e fui iniciado ao culto dos crânios e aí virei um xamã. E acabou.
Não tem muitos detalhes sobre isso, o livro apenas comunica que ele é um xamã e pronto. Xamã, nós sabemos que é uma posição alta e venerada por algumas tribos do norte. E sabemos também que o Grumman, né, passou pelo ritual da trepanação. A trepanação é esse ritual onde é feito um buraco na cabeça dos homens para que eles tenham um contato mais íntimo com o mundo dos espíritos. Acredita-se que os espíritos consigam se comunicar melhor com os homens que passaram por esse ritual. É um ritual longo, com duração de 2 dias e 1 noite, e é muito popular entre os tártaros. Contudo, nesse segundo livro, também é dito ali em uma conversa, que quando o Grumman se juntou aos tártaros, ele já era um xamã. Com isso, a gente consegue traçar aqui uma breve linha do tempo, né? Ele chegou no mundo da Lyra, estudou, fez uma carreira, depois ele se transformou em um xamã e aí foi viver com os tártaros. Os poderes de um xamã, do John Perry pelo menos, se limitam a quando ele entra naquele estado de transe. John diz para o Lee nos livros que, como um xamã, ele consegue se projetar astralmente em ir com o seu espírito em lugares onde o seu corpo físico não pode. Foi dessa maneira que ele descobriu tudo sobre a faca sutil, pois ele foi até o mundo de Titagazi e observou tanto os espectros quanto os portadores da faca. Ok, então para ele desempenhar alguma habilidade especial, ele precisa estar nesse estado de transe, o que nos leva a crer que se ele estiver fora do transe, se alguém o acordar alguma coisa, ele perde completamente seus poderes. Ele não possui poder nenhum além do transe, e o que ele faz quando ele está ali nesse estado astral é influenciar situações e coisas para atingir os seus objetivos. Ele disse que foi ele que convocou o Lee Scoresby porque ele precisava voar. O Lee não entendeu nada e nem a gente também entendeu, mas o fato é que ele tinha um objeto muito importante para o Lee, o antigo anel perdido de sua mãe. Uma vez viajando com o Lee, o Grumman por diversas vezes invocou ventos, né, para ajudá-los nessa viagem. Ou seja, conseguimos concluir também que ele tem uma intimidade com a natureza muito maior do que todos os outros seres humanos. Talvez esse seja o grande diferencial dos xamãs, o contato que ele tem com o mundo dos espíritos e essa influência que eles têm com a natureza. Mas já chegamos na metade do vídeo, então já gostaria de pedir para você deixar o seu like se você ainda não deixou, porque eu sei que quando eu peço lá no final, muita gente acaba esquecendo. E caso você não seja inscrito no canal, gosta de Dark Materials e gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não correr risco de perder meus próximos vídeos. Mas voltando, então com isso, eu acredito que ser um xamã é mais vantajoso do que ser uma bruxa, por exemplo. Bom, claro que as bruxas têm maior poder ofensivo, ataque imediato e elas conseguem voar. Aliás, né, inclusive, as bruxas da série são bastante overpower. Entretanto, o poder das bruxas parece ser uma coisa mais instantânea e a curto prazo, enquanto o poder dos xamãs parece ser uma coisa mais efetiva. Ele precisava voar, invocou o Lee, e o Lee foi até ele. Efetivo de fato, mas quanto tempo isso demorou? Ele precisava de ventos para ajudar na sua viagem e ele os invocou. Os ventos chegaram, não imediatamente, mas chegaram e os ajudou. Efetivo novamente. Tá vendo como o xamã consegue ser bem efetivo mesmo não sendo imediato? Por isso eu acho que eu preferia ter o poder deles. Grumman também consegue se afastar do seu Daemon, mas isso nem é mais tão surpreendente assim, porque já tem um montão de gente que consegue. Inclusive vimos que a senhora Coulter faz isso muito bem. Aliás, ela faz uma coisa que é ainda mais incrível, porque ela consegue se desligar do seu Daemon momentaneamente. É como se ela ocultasse a sua alma do seu corpo, sério. Que habilidade excepcional. Mas não se enganem, porque os xamãs também conseguem ser ofensivos. O Grumman invocou uma grande tempestade apenas nos balões do Magistério, dando assim para eles uma vantagem. Grumman inclusive conseguiu invocar um relâmpago, né, que derrubou uma das aeronaves. Ele também de alguma forma conseguiu contatar todos aqueles pássaros que foram juntos seguir a sua ordem, né, atacar um dos balões do Magistério, que também caiu. A natureza é muito poderosa e ser capaz de influenciá-la eu acho que é um dos melhores poderes que alguém poderia ter. O Grumman, inclusive, foi capaz de controlar espectros, né? Vimos que ele, em sua forma astral, conseguiu influenciar os espectros para que eles atacassem uma das naves do Magistério. Esse espectro atacou o piloto e, assim, a nave também caiu. Apenas em transe e utilizando as suas habilidades de xamã, o Grumman conseguiu derrubar 3 das aeronaves do Magistério. Será que apenas uma bruxa seria capaz de fazer tal feito? Inclusive, o Grumman chegou a dizer na série, quando ele e o Lee entraram em Titagazi, que os espectros não os faria mal porque eles estavam no balão, eles estavam seguros lá em cima. O que parece é que os espectros têm alguma limitação relacionada à altura, né? Eles não vão muito alto. Mas quando o Grumman está lá os influenciando, parece que eles perdem esse medo de altura que eles têm. A única desvantagem que eu vejo de ser um xamã é que, por ser um xamã, você acaba ficando mais em evidência e em evidência você não consegue se defender tão bem assim fisicamente. Se o Lee quisesse matar o Grumman no balão, por exemplo, ele conseguiria sem fazer grandes esforços. Já uma bruxa conseguiria se defender muito melhor. O Grumman, no final do dia, é apenas um ser humano comum. O Dr. Grumman, né, o grande xamã,
é apenas o John Perry. E John Perry, por sua vez, é apenas um ser humano comum. Como entre aspas, né? Vocês entenderam. Digo que mesmo ele tendo todas essas habilidades, ele é apenas um ser humano frágil. E é isso, vou ficando por aqui nesse vídeo, espero que vocês tenham gostado. O que vocês estão achando da segunda temporada de His Dark Materials? Coloca aqui nos comentários que eu gosto de ler o comentário de vocês. Clica nos meus vídeos que estão aparecendo aqui do lado para assistir meus vídeos anteriores. Me segue no Instagram e no Twitter para a gente conversar mais de perto. É isso, tchau, até o próximo vídeo.